A vida tem maneiras silenciosas de agir quando pensamos que tudo está desmoronando. Às vezes, a dor chega sem pedir licença, a perda nos tira o chão, e o silêncio parece dizer que fomos esquecidos. Mas e se justamente nesses momentos, algo maior estiver sendo preparado? É isso que mostrou a história de um homem chamado Daniel. Uma história que talvez seja também a sua. Daniel era um trabalhador simples, respeitado por poucos e ignorado por muitos. Era desses homens que chegam antes do sol nascer e só voltam para casa quando as estrelas já dominam o céu. Morava com sua mãe em uma pequena casa nos arredores da cidade. Não tinham muito, mas tinham o suficiente. E mesmo na simplicidade, havia paz. Daniel acreditava que a vida podia ser boa desde que se vivesse com honestidade. E foi exatamente isso que fez durante anos. Mas tudo mudou numa única manhã, quando Daniel foi chamado pelo gerente da empresa, onde trabalhava há mais de 10 anos. Sem muitos rodeios, disseram que seus serviços não eram mais necessários. Um papel frio clicado em frente a ele, alguns protocolos, promessas vagas e uma porta que se fechou para sempre. A notícia correu rápido e muitos comentaram: já era hora de tirar aquele homem de lá. Ele não tinha ambição. Outros diziam: por isso continua pobre, ele nunca soube se vender. Daniel ouviu tudo em silêncio. Não discutiu. Mas naquela noite, sentado com sua mãe à mesa, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Um vazio que parecia não caber dentro dele. Mãe, será que errei em tudo? Será que perdi tempo na vida acreditando que as coisas podiam mudar? Disse ele com a voz embargada. A mãe, com os olhos cansados, respondeu apenas: filho, não apresse seu coração. Às vezes, a vida tira algo para salvar outra coisa maior. Agora talvez seja a dor, mas o tempo mostra seu verdadeiro rosto. Daniel ouviu, mas não entendeu. Nos dias seguintes, procurou emprego em vários lugares, mas as portas pareciam se fechar ainda antes de bater. Cada não era como um golpe novo, até que a esperança começou a escorrer de dentro dele. A certa altura, não se via mais como um homem, se via como um fracasso. Até que um dia, enquanto caminhava pelas ruas silenciosas da cidade, viu várias ambulâncias e carros de emergência passando por ele em direção à antiga fábrica onde trabalhava. Um grande acidente havia ocorrido por falhas estruturais nos equipamentos. Muitos ficaram feridos. 2 colegas antigos não resistiram. Daniel congelou. O chão pareceu afastar-se dos pés. Era como se a vida tivesse sussurrado ao seu ouvido: se ainda estivesse lá, talvez você não estivesse aqui hoje. Sentiu uma onda quente percorrer o corpo e um arrepio invadir sua pele. Sentiu medo, mas, junto com ele, algo novo. Um fio de gratidão. Uma janela de entendimento se abriu, mas ainda não totalmente. Apesar disso, os dias continuaram difíceis. Sem emprego, sem dinheiro, sem rumo. Foi quando encontrou um antigo caderno com anotações que fazia durante os anos de trabalho. Eram ideias, melhorias, observações. Sonhos engavetados que nunca tinham sido ouvidos. Folheando suas páginas, disse a si mesmo: talvez eu ainda possa fazer algo. Talvez eu não tenha sido descartado, apenas redirecionado. E naquele mesmo instante, algo começou a despertar. Pegou ferramentas antigas, reformou uma parte da garagem da casa e decidiu tentar abrir um pequeno serviço de reparos e manutenção. Começou com pouco. Consertava torneiras, portas, pequenos motores. Atendia vizinhos, conhecidos, e aos poucos ia ganhando confiança. Alguns diziam: vai desistir logo, isso não dá dinheiro. Outros zombavam: resolvido em virar mecânico de garagem? Mas quando os comentários vinham, ele lembrava das sirenes da fábrica e voltava ao trabalho. E foi assim, passo a passo,
que Daniel começou a construir algo seu. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi verdadeiro. Com o tempo, foi percebendo que um talento antigo despertava dentro dele, como se estivesse sempre ali, adormecido. A cada concerto bem feito, a cada cliente que voltava, o coração ganhava fôlego. Ele consertava máquinas, mas sentia que, aos poucos, a vida também começava a consertá-lo. O sorriso de sua mãe parecia dizer que algo estava voltando a nascer. E assim, os meses passaram. Até que um dia, um empresário local o procurou pedindo para consertar uma máquina industrial antiga. Daniel trabalhou com dedicação. Não apenas consertou, melhorou o desempenho dela. O empresário ficou impressionado e pediu para conversar seriamente. Estava procurando alguém para liderar um novo setor de manutenção. Um setor inteiro criado a partir das ideias que Daniel havia usado em sua própria garagem. O empresário ofereceu o cargo, um salário digno e liberdade para implementar novas soluções. Daniel ouviu tudo com calma. Dessa vez, sentiu-se pronto, sentiu-se visto, sentiu que sua vida havia sido quebrada, para ser reconstruída em um lugar mais firme. Naquela noite, entrou em casa e olhou para sua mãe com os olhos marejados. Ela sorriu antes mesmo de ele dizer qualquer palavra, como se já soubesse. E então ele finalmente entendeu. Se não tivesse sido demitido, teria sofrido no acidente. Se o medo não tivesse chegado, talvez nunca tivesse tentado algo novo. Se a dor não tivesse gritado, talvez nunca tivesse ouvido a própria alma. Naquele dia, Daniel percebeu que a vida às vezes empurra para o abismo, não para destruir, mas para obrigar a aprender a voar. E com a voz trêmula, disse à mãe: "Agora eu entendo. Talvez nada tenha dado errado. Talvez tudo estivesse apenas sendo preparado." Ela colocou a mão sobre o ombro do filho e disse apenas: "É assim que a vida fala, não com palavras, mas com caminhos." O silêncio que se seguiu naquela casa não era vazio. Era o silêncio de quem finalmente encontra seu lugar. Era um silêncio que abraçava. E talvez essa história tenha chegado a você não por acaso. Talvez você esteja vivendo a parte mais escura do caminho, tentando entender o porquê de certas portas terem se fechado. Talvez você também tenha sido criticado, humilhado, ou chamado de tolo por acreditar. Talvez esteja tentando encontrar uma saída enquanto a vida insiste em mostrar paredes. Mas escute, nada está terminado ainda. O que hoje parece um fim pode ser apenas o desvio que te salvará amanhã. O que hoje dói talvez esteja tirando você de um lugar perigoso. Às vezes, quando a vida tira algo de nós, está apenas abrindo espaço para algo que ainda não chegou. Por isso, se esta história tocou seu coração de alguma forma, escreva nos comentários: "Eu ainda acredito." Quero saber se aí dentro ainda existe um pouco de esperança, porque ela é suficiente para manter você de pé. E se quiser seguir recebendo histórias que tocam e transformam vidas, inscreva-se agora no canal. Você não está sozinho. A jornada ainda não acabou. O céu escuro não é o fim da noite. É o instante que antecede o amanhecer. E talvez seu amanhecer esteja mais perto do que imagina. Se sentiu algo vendo isso, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Nos vemos na próxima história, porque enquanto houver vida, ainda há propósito. E enquanto ainda houver propósito, sempre haverá caminho.